Bem-vindos ao segundo Fórum de Gestão das Cooperativas Médicas. Nesta segunda edição, adotamos o formato online, em virtude das medidas sanitárias de proteção contra o Covid-19. Mesmo diante desse cenário, acreditamos ser de grande importância trocar experiências e promover a intercooperação entre gestores e técnicos de cooperativas médicas. Damos início ao nosso evento virtual, apresentando a entidade convidada para a conversa a seguir. Contamos com a presença da médica anestesiologista doutora Vládia Freitas, diretora-presidente da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará. Fundada em fevereiro de 1987, é a primeira cooperativa de especialidade médica a ser criada no Ceará e a sexta cooperativa de anestesiologistas instituídas no Brasil. Esse movimento teve papel importante na formação de outras cooperativas de especialidades médicas. Em 1989, mudou-se a razão social para Copanest, seguida da sigla de cada estado. No caso do Ceará, Copanest Ceará. Doutora Vládia, agradecemos a sua presença aqui no segundo Fórum de Gestão das Cooperativas Médicas. Gostaria de, primeiro, agradecer o tempo disponibilizado para que a gente possa estar aqui conversando. E falando um pouco da história da Copanest, né, a Copanest foi a primeira cooperativa de especialidade médica no estado do Ceará. Como é que a senhora enxerga ela sendo modelo para outras cooperativas do estado do Ceará? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, que vocês estão me dando de estar aqui falando sobre cooperativismo. É sempre um tema extremamente vibrante para mim, né, é uma honra, eu agradeço esse espaço e espero que a minha participação seja bastante produtiva. A Copanest Ceará, né, que foi fundada, conforme você colocou muito bem, há 33 anos atrás, né, em fevereiro de 1987, 28 anestesiologistas resolveram se reunir, né, para compartilhar ideias de trabalho. Eu acho que isso foi o grande encontro, né, um encontro que modificou realmente o destino do trabalho dos anestesistas no nosso estado. E por que isso foi tão bacana e hoje, né, se sustenta tão bem? Porque, na verdade, existe uma relação de trabalho onde existe um dono, né, que definiu o valor que aqueles médicos deveriam receber, qual estrutura que eles deviam ter. Então, a partir do momento que se monta uma cooperativa, né, onde você tem os 7 princípios aí do cooperativismo, da livre adesão, né, da questão da importância social que a gente tem, do impacto que a gente causa nas comunidades, da intercooperação, enfim, de todos os princípios que envolvem o cooperativismo, se cria uma base extremamente sustentável para que as pessoas possam falar, opinar e buscar soluções. Então, desde aquela época até hoje, o que a gente busca são melhorias para o trabalho dos anestesiologistas em vários aspectos, não só na questão financeira, mas na questão de estrutura nos locais onde eles trabalham, de como eles se relacionam com os diversos contratantes. E isso é muito impactante, porque cada cooperado é um voto, cada cooperado é que diz o que está precisando, e nesse espaço de extrema democracia, né, que a cooperativa cria, a gente consegue crescer. E o que é mais bacana do cooperativismo, né, que é um valor assim, extremo, é que é uma coisa que é decidida e que beneficia uma totalidade de pessoas. Então, a questão do individualismo ele é posto um pouco de lado, para que a gente pense numa coisa mais coletiva e que possa agregar valor para mais pessoas. Então, eu acho que desde essa data, né, a anestesiologia do nosso estado só teve a ganhar. Então, a gente conseguiu ser, para outras cooperativas, né, um modelo, né, de organização e de resultados positivos, né? Então, quando você vê uma coisa dando certo, né, você acaba copiando um pouco, né, que é uma coisa normal, para que outras especialidades fossem beneficiadas com isso. Perfeito. Seguindo a linha desse raciocínio, né, do tempo, ao longo desses 33 anos de existência, quais as ações a senhora acha que foram mais importantes para fortalecer a Copanest e como essas ações impactaram também no cooperativismo cearense de uma forma geral? A gente começou a fazer vários contratos, né, com entes públicos, privados, e fora isso, eu acho que a gente criou vários benefícios para o médico cooperado. Então, tem uma decisão de assembleia que foi tomada em 2017, que foi a criação do PAN, que foi um programa de assistência, né, ao cooperado, né, que funciona da seguinte forma: ele tem 2 formas de cobertura, tanto
por invalidez permanente quanto por morte. Então, esse plano, né, de assistência que a gente criou numa assembleia, ele dá uma oportunidade de beneficiar o cooperado e a sua família, né, no caso de uma perda de um ente querido, né, no caso da morte de um anestesista, os cooperados se reúnem, os cooperados que estão e são ativos dentro da cooperativa, né, e se cria um valor a ser destinado para essa família, no caso da morte, ou para esse cooperado que vai deixar de trabalhar, de exercer sua atividade, não, então ele recebe esse valor da cooperativa. Um outro ponto assim que eu acho que foi extremamente importante para a gente foi a criação atual, foi há uns 2 anos e meio atrás, a gente criou o nosso compliance, né? Então e o que é o compliance, né? O compliance nada mais a gente se valer de uma forma natural e voluntária o que é para ser feito. A gente seguir as normas, né, digamos assim, é a gente cumprir o que existe na lei de uma forma voluntária, né? Então, a gente está criando essa cultura dentro da cooperativa, né, da prática do que não é lícito. O ilícito a gente está tentando retirar nas várias relações que a cooperativa tem, seja dos seus colaboradores, seja dos seus diretores, seja dos seus cooperados principalmente, né? E isso vem sendo implementado, a gente tem o nosso manual já aprovado em assembleia, isso vem implementado através do nosso comitê, né? Nós temos um comitê de compliance que tem um canal onde você faz uma consulta se aquilo que você está fazendo, ele está dentro das normas, né? Dentro das normativas, dentro da lei. Então, isso é muito bacana porque até nas nossas negociações a gente tem que ter um cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve, com o que a gente pede, né? Os nossos diálogos estão mudando a partir disso aí. Então, eu acho que foi uma grande aquisição, né? A gente está construindo isso dentro da cooperativa. E eu lembro que muitas vezes, quando a gente tinha poucos médicos anestesiologistas e tinha mais contratos do que médicos, a gente usava uma palavra que hoje tem uma interpretação muito perigosa, né? A gente tem força para negociar. E isso a gente não pode usar mais. A gente tem que ter espaços de diálogo e a gente tem que perceber, né, como isso tem que ser feito de modo que beneficie ambas as partes. Então, a Copanest hoje, ela enxerga o quanto ela evoluiu, né, nesses aspectos e o quanto esse item que eu citei aqui, ele nos auxilia. Então, o compliance é realmente uma grande aquisição para a gente hoje, né, para que a gente realmente trabalhe dentro da conformidade. Sem dúvida. Eu acho que o compliance, assim, a gestão moderna, acho que ela passa muito pela questão do compliance, né? Então, eu acho que essa ação que a Copanest teve, eu acho que vai para a vanguarda mais uma vez, né? Traz, assim, eu acho que é um exemplo para todas as cooperativas, é um exemplo de que pode ser seguido no futuro próximo, né? Falando em benefícios aos cooperados, a gente sabe, nós gestores que trabalhamos diretamente, né, com a gestão das cooperativas, a gente percebe que a questão dos benefícios ela é muito evidente na vida do cooperado, né? É muito importante na vida do associado. A Copanest tem um programa chamado de consultoria ao cooperado, né? Como é que funciona esse programa? Qual é a ideia do programa? Como ele surgiu? Como a demanda dele surgiu? Pronto, na verdade, esse programa a gente fez assim, a nossa gestão eu tive a sorte, né, de participar pela 3ª vez na gestão da Copanest. Então, a gente viu que o mercado foi mudando, as relações contratuais foram criando algumas barreiras e a gente definiu como uma ação importante uma aproximação, né, de relacionamento com os nossos contratantes. Então, o objetivo da consultoria foi para isso, né? Então, como é que a gente vai se aproximar daquele contratante? Então, a gente criou um grupo de anestesiologistas que são médicos que trabalham no centro de ensino e treinamento, né, que são pessoas que já têm o manejo com o ensino, com os treinamentos nos diversos cursos, e a gente reuniu uma equipe, hoje coordenada pelo Dr. Plínio Holanda, que tem o objetivo de visitar alguns hospitais, de visitar alguns contratantes da gente, e propor o quê? Uma visita técnica, que não é uma visita de fiscalização, onde a gente vai ver estrutura, o que é que lá tem de material, medicamento, né, como é que está funcionando aquele local, e a partir dessa visita a gente gera um relatório técnico que é enviado, né, para esse contratante e nós fazemos algumas sugestões de melhoria que nós podemos acompanhar. Por exemplo, você tem uma unidade hospitalar, como nós já fizemos umas 10 visitas técnicas, né, onde você sugere a compra de um determinado carro de anestesia, então a gente pode auxiliar também na indicação do melhor equipamento para aquele perfil hospitalar, né.
Fora isso, a gente propõe de forma gratuita 3 treinamentos dentro dessas unidades. Pode ser treinamentos de via aérea difícil, de ultrassom, um treinamento que aquela unidade enxergue tanto para os anestesiologistas quanto para a equipe de enfermagem ou para o próprio corpo clínico. Então, o que é que isso gera? Isso vai gerar qualidade no serviço, segurança e uma parceria de trabalho. Então, foi uma ação que nós visualizamos em termos de aproximação, que tem sido muito bacana, né? A gente fez o nosso primeiro treinamento da consultoria, foi feito na região do Cariri, né? Então, a gente foi para um hospital de lá, o Hospital São Vicente, e fizemos um treinamento de via aérea. Então, a gente traz a sensação para o contratante de que ele não está sozinho, de que a cooperativa não está indo lá só trabalhar e receber. A cooperativa está indo lá também contribuir para que aquela unidade se torne cada vez mais sustentável em termos de condições de trabalho. Então, é um trabalho fabuloso. A gente tinha toda uma programação para esse ano que a gente teve que interromper um pouquinho, mas a gente vai voltar, se Deus quiser, aí com a nossa consultoria para ampliar cada vez mais esse item que a gente iniciou ano passado. Excelente, doutora Vládia. Falando um pouco mais, assim, em relação, você já até falou um pouco sobre essa questão desses treinamentos, né? A gente sabe que nós médicos, a gente tem a visão e é o correto, a gente sempre está continuamente se aprimorando, né? Estudando sempre, está sempre buscando treinamento, para que a gente possa estar sempre oferecendo uma assistência melhor ao paciente, ao cliente de uma forma geral. Eu imagino que a Copanest se preocupe com isso também, a senhora já citou algumas ações, e que outras ações mais a Copanest tem junto ao cooperado para que possa desenvolver e capacitar mais o médico anestesiologista? Pronto, a gente sabe que hoje a simulação é um dos itens, né, que mais gera resultado, né? Então, uma coisa é você fazer uma leitura, o percentual que você acaba aprendendo e compreendendo, ele é muito pequeno. Quando você realiza simulações realísticas, realiza treinamentos, esse índice de aprendizado ele vai a 75%, ele tem um aumento muito grande. Então, o que é que a cooperativa fez? A gente sempre compara a anestesia com a aviação, né? Então, você está ali pilotando um monte de botões, é a bomba de infusão, é o é o ventilador, é o respirador, e aí você tem que estar ligado para que tudo esteja conectado e o seu conhecimento esteja medular para que automaticamente o resultado para o paciente ele esteja atingido. Então, o que é que a cooperativa visualizou? Ela pegou uma estrutura que ela já tinha, que era o nosso auditório, retirou as cadeiras fixas, colocou cadeiras móveis e assim a gente consegue ter o nosso centro de treinamento que foi inaugurado ano passado. Para quê? Para a gente realizar vários treinamentos, tanto a parte teórica quanto a parte de simulação, é tudo feito lá. Então isso também é muito bacana porque você cria uma identidade de que aquele curso ou que aquele treinamento está sendo executado dentro da nossa sede. Cria também uma coisa importante, que o cooperado ele tem uma mania ruim, digamos assim, de ir pouco à cooperativa, sim, né? Sim. Então a gente já associa essa ida lá para ele aprender alguma coisa. A grande oportunidade dele está dentro desse espaço, que é a cooperativa dele, né? Que ele é dono, né? Mas que muitas vezes ele não consegue perceber isso de uma forma muito concreta. Então, a gente inaugurou o nosso centro de treinamento ano passado, né? Fizemos alguns treinamentos de ultrassom, de via aérea, e já temos toda a programação montada, né, para o restinho desse ano aí, que vai dar assim, para a gente fazer dentro do que for seguro, né? A gente está passando por esse período aí diferente, mas é uma coisa muito importante. A gente fez esse centro em parceria com a Sociedade de Anestesiologia do Estado do Ceará, que é sim a nossa entidade mais responsável por essa parte do ensino científico, e foi assim uma grande alegria a gente poder inaugurar e estar realizando esses treinamentos. A gente sabe que existe um programa de saúde ocupacional que a Copanest desenvolve junto aos seus cooperados e que a gente acha que é uma ferramenta muito interessante. E a gente gostaria que você dividisse isso com as outras cooperativas, que a gente pudesse imaginar que talvez isso seja um programa que possa ser difundido entre as outras cooperativas, enfim. Perfeito. A Sociedade Brasileira de Anestesiologistas fez um levantamento, né, com os residentes de anestesiologia no R3. Então, fizeram um levantamento em todo o Brasil e o resultado, né, dessa avaliação mostrou que a maioria deles já estava com burnout, né? Então, houve a solicitação por parte da sociedade que as cooperativas, né,
começassem a desenvolver, né, um trabalho de saúde ocupacional. Porque muitos desses estudantes, né, desses residentes, já davam indícios até, né, de questões suicidas, de problemas com ansiedade, com depressão, situações bem graves, né, decorridas da atividade ocupacional deles. Então, a gente visualizando esse cuidado, né, que a gente deveria ter com o nosso médico, para que ele estivesse realmente em condições de realizar a sua atividade, né, como anestesiologista, contratamos uma nutricionista, né, e um grupo de psicólogas, né. Então, quem coordena é a Carla Laprovita, na parte da nutrição. É feito o quê? A gente montou dentro da nossa clínica, que a gente tem uma clínica com consultórios, né, com salas de consultório, a gente colocou ela para realizar atendimentos gratuitos para os nossos cooperados e também realizamos um trabalho junto com as psicólogas, né, coordenadas pela doutora Patrícia Passos, para fazer atendimentos tanto individuais quanto algumas demandas coletivas, né? A gente reúne grupos para fazer discussões e a gente abordar alguns temas ligados à atividade do anestesiologista. Então, isso foi muito bacana porque a gente vê que a gente está o tempo todo correndo, exaustos e correndo e exaustos, a gente não tem um tempo para parar, para pensar muito no que está acontecendo com a gente enquanto pessoa, né? Então, a gente precisa fazer isso, a gente não tem como enviar um cooperado para uma determinada atividade se a gente não sabe se ele está bem, principalmente na nossa especialidade, né, que tem que ter um nível de concentração extremo, porque nós precisamos ter algumas decisões em que a gente vai ter que ter de imediato, a gente não pode esperar um tempo para resolver, a gente tem que resolver ali naquele momento. Então, a gente precisa, eu acho que é uma ação muito bacana as cooperativas terem esse olhar, né, com o cuidado do seu cooperado, nessa questão profissional mesmo, da saúde ocupacional, e a gente vem desenvolvendo isso desde o ano passado, são feitos relatórios, né, e a gente está acompanhando, eles no começo existia um certo preconceito com a parte do psicólogo, né? Ninguém quer precisar de psicólogo, não, mas hoje a gente já sente, né, que os atendimentos estão aumentando, né, que eles estão tendo essa condição de se permitir, né, dizer estou precisando de ajuda, e isso é muito importante, a gente não tem às vezes uma ideia equivocada, né, de que a gente sempre tem que mostrar o que está bom e a gente tem que esconder o que não tá muito legal. Então, esse programa, ele é especial, ele é um programa extremamente importante para as cooperativas buscarem o seu desenvolvimento, né, com os seus associados. Só fazendo um comentário, assim, eu acho importantíssimo porque a gente da cooperativa, a gente pensa muito no mercado de trabalho e às vezes acaba esquecendo do ser humano, né? Então eu acho que isso é um projeto que realmente de fato precisa ser difundido, vocês precisam explorar mais assim e mostrar para as cooperativas que é preciso pensar também um pouco na saúde do cooperado. Porque né? como a gente às vezes faz plantões, né? A gente viu um cooperado às vezes para um plantão que ele está sem a menor condição, ele precisa sobreviver, ele precisa trabalhar, mas no fundo, se a gente for fazer uma avaliação que nós não temos essa capacidade, quem tem um profissional, né, realmente específico, ele não deveria estar ali, né? Sim. Ou ele deveria ser orientado a buscar uma ajuda mais permanente, né? A nutrição também teve uma questão muito importante, porque a gente vai para ambientes de hospital onde a gente se alimenta muito mal. E a gente viu aí com essa pandemia aí o quanto, né, a gente precisa cuidar da nossa saúde 100%, né? Então a alimentação é a base de tudo. Então a nutricionista, né, ela faz toda essa orientação, é feita a consulta, ela faz a avaliação, verificação de medidas, né, buscando sempre o lado da saúde, né, e cria também essa reflexão, né, será que você está se alimentando bem, o que é que você está comendo, os horários, né, você está lá no hospital aí 24 horas, 36 horas de plantão, de atividade, o que é que você está conseguindo organizar no seu dia para você melhorar, né, o que vai ser a base do seu trabalho. Você precisa estar bem, você precisa estar bem alimentado. E às vezes a gente chega em hospital e fica o tempo todo tomando café, comendo às vezes coisas que não são tão nutritivas. Então ela abre esse espaço para uma conversa, né, bem individual com o médico, para que ele realmente pense sobre isso, né? Perfeito. Mudando um pouco de tema, doutora Vlad, o fórum ele gira muito sobre a intercooperação, né?
Então, acho que é um tema muito evidente em quem faz gestão de cooperativa, essa questão da intercooperação. A gente sempre está preocupado em tentar estar próximo das outras cooperativas para poder entender um pouco melhor o mercado e conseguir caminhar junto, né? Pensando na intercooperação, o que a Copanest desenvolve em termos de intercooperação? Assim, já indo mais além, assim, a senhora acha que existe espaço para que as cooperativas se juntem mais e trabalhem contratos juntos, enfim, desenvolvam mais essa parte da intercooperação dentro do mercado de trabalho? Pronto. A intercooperação, né, um dos nossos princípios, né, do cooperativismo, é o sexto princípio, ele é extremamente importante, né? A cooperativa enxerga a intercooperação não só na questão contratual, mas na questão também do sétimo princípio, que é o impacto na comunidade que a gente tem. Então, hoje, o que é que a cooperativa visualiza? Né, a gente, às vezes, se debruça em cima só de contratos, que são coisas extremamente importantes, mas a gente esquece, né, e a questão dos contratos, eu quero fazer um parêntese aqui, a gente tem que ter muito cuidado, pegando aqui o gancho do compliance, essas negociações em conjunto, né? Hoje a gente tem, que foi criado aí a nível federal, o CAD, né, que é o Conselho de Administração e Defesa da Economia. E o que é isso? Ele é uma autarquia federal que faz a gestão da livre concorrência. Sim. Então, o CAD, para você ter uma ideia do poder que ele tem, ele está acima do judiciário. Então, a decisão do CAD hoje, ela passa a valer independente do que o judiciário enxergue a respeito disso. Então, quando a gente enxerga a intercooperação na negociação, a gente só tem que ter o cuidado, né? Como a gente vai colocar isso? Por quê? Porque hoje, né, o compliance dentro da Copanest, ele sempre nos atentou em relação a isso. Tanto a questão da livre concorrência, que é o ponto que o CAD trabalha, como a questão de como eu vou abordar um contrato na hora da negociação, como eu devo falar, como eu devo pedir, como eu devo propor uma negociação. Então, a gente pode até se comunicar, né, em termos de informação, uma cooperativa passa para outra, mas o percentual que está negociando, ou a tabela, mas as recomendações, elas devem sim ser cada vez mais individuais nesse aspecto da gente não ser abordado, de estar impondo, as cooperativas todas se uniram e estão recomendando a mesma tabela, as cooperativas todas se uniram e estão recomendando o mesmo percentual. Por quê? Não que isso seja algo ilícito, mas a gente ter o cuidado de não ser interpretado pelo CAD, como a gente está tendo um direcionamento do mercado, né? Então, a gente teve agora há pouco tempo, né, só a título de informação, o CAD multou uma cooperativa de anestesiologia no Rio Grande do Sul, né, uma multa de mais de 3 milhões, porque eles interpretaram que, como ela tinha um percentual grande do mercado, ela estava utilizando aquilo ali de uma forma a alavancar um valor que eles enxergaram como sendo indevido. E um outro ponto, assim, falando em intercooperação, que eu acho que é um dos princípios que a gente deve fortalecer muito entre a gente vem praticando com a Sincred, né, que é uma instituição financeira, né, que nós temos aqui, que é extremamente importante em termos de cooperativismo financeiro. Eles têm um instituto, né, que traz trabalhos para a comunidade, né, que é o sétimo princípio aí do cooperativismo, né, o interesse pela comunidade. E a gente está fazendo algumas parcerias de intercooperação para que a gente possa ajudar, né, a comunidade, beneficiando com treinamentos e de uma forma mais contínua. Então, eu quero aproveitar essa pergunta que você me fez e fazer um convite, né, para que as cooperativas se unam, né, num projeto social mais amplo. Eu acho que isso está na hora da gente fazer. Por quê? Porque a gente tem que devolver para a comunidade o que a gente já recebeu tanto, né? A gente tem trabalho, a gente tem aí ganhos com isso, né? Ganhos através do nosso trabalho, através das cooperativas, e a gente precisa retornar isso para a comunidade. Então, a gente poderia, sim, se unir num grande projeto social, né, que a gente pode sentar, planejar com calma, que ele seja sustentável e que a gente faça retornar aqui, não só para o nosso estado, mas, sei lá, ampliar isso aí afora, e a gente possa realmente concretizar isso. Nós já estamos no estudo disso, a gente pode coordenar isso aí com vocês, sei lá, outras cooperativas que queiram entrar,
e desenvolver isso, porque muitas vezes, né, a gente chega para uma reunião e muitos contratantes veem as cooperativas só ganho financeiro, eles não têm a noção do que é realmente a importância do nosso trabalho. Eu acho que na hora que você abre um pouco isso para a comunidade, para a população, eles vão conseguir enxergar o quanto o cooperativismo, né, ele traz riquezas, né? Ele traz riquezas que são assim, inestimáveis, não só para aqueles que estão se beneficiando ali dentro, internamente, mas para a sociedade como um todo. Então, doutora Flávia, aproveitando, né, esse raciocínio que a senhora desenvolveu, o que eu percebo é que as cooperativas médicas, de uma forma geral, elas buscam fazer essas assistências de forma individualizada. E que talvez essa sua proposta de juntar todas num grande projeto, eu acho que a gente vai ter um impacto muito maior na sociedade. Eu acho que a gente vai unir, né, dois princípios, que é a intercooperação e o interesse pela comunidade num projeto como esse. E também tem toda uma questão da população começar a entender, de fato, o cooperativismo médico, né, do nosso estado. Então, eu me proponho aqui a fazer essa sugestão de ação, né, para que a gente se sente posteriormente, né, a gente está aqui num fórum de gestão, então gestão também é isso, a gente planejar, a gente executar. E a Copanest pode sim encabeçar aí o movimento e levar isso aí para frente. Já fica aí lançado um Já desafio fica aí aí desafio para a gente fazer junto, exatamente. Junto aí um grande projeto, né? Doutora Flávia, encaminhando já aqui para o final da entrevista, a gente poderia ficar aqui, acho que talvez a tarde inteira falando do cooperativismo, que é uma coisa que a gente ama, que a gente vivencia, né? E então, assim, caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria perguntar para a senhora, a gente que vivencia esse cooperativismo, o que é que o cooperativismo traz em benefício para o médico, né? Assim, como é que o cooperativismo ele complementa a vida do médico, como é que a gente poderia despertar no colega médico o interesse pelo cooperativismo, mostrando para ele que a gente realmente pode crescer junto através do cooperativismo. Vem percebendo aí várias mudanças de mercado, né? Quando a gente fala de mercado, a gente fala também da abertura de várias faculdades médicas, do número de pessoas que estão chegando ano a ano nas cooperativas, e o cooperativismo tem a livre adesão, então você acaba tendo que cooperar até um número de pessoas que muitas vezes você acha que está sendo, né, um número a mais que não deveria, né? Então, a Copanest hoje, por coincidência, né, uma coincidência muito boa, está cooperando, está realizando a sua reunião de admissão de mais 49 novos cooperados. Então, hoje nós temos 644 cooperados anestesiologistas no nosso estado. E o que é que isso significa? Então, a gente enxerga que vão surgir vários modelos de trabalho que são lícitos, né, porque todo mundo precisa trabalhar, mas que muitas vezes, né, criam negociadores individuais, né? E a cooperativa, ser cooperativista, né, na sua essência, é você abdicar, né, do individual pelo coletivo. Então, o cooperativismo ele consegue unir coisas que se parecem opostas, mas na verdade não são, né, que é o individual e o coletivo, né, é essa questão do sustentável e do produtivo. Então, isso aí acaba se unindo dentro do cooperativismo de uma forma realmente lícita e que pode beneficiar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Hoje a gente vê aí operadoras gigantescas no nosso estado que impõem formas de trabalho, de remuneração, né? Onde o médico muitas vezes tem uma relação de fato que deveria ser formalizada, não através de uma pessoa jurídica, mas sim de um contrato formal com encargos trabalhistas, e ele não tem espaço nem para saber por que é que ele foi mandado embora. Nós somos a né? ponta mais fraca da história. E dentro de uma cooperativa, né, você tem um espaço de segurança, né, onde você pode falar, né, diversas ideias e dentro das assembleias, que são o nosso espaço maior de deliberação, onde cada dono vota e o que é decidido é pactuado, né, para ser seguido, você tem grandes decisões, né? Então, a gente enxerga, né, que cada vez mais a gente, pela livre concorrência, tem que respeitar, até dentro da nossa cooperativa, pessoas que fazem outras opções, e isso é lícito, e a gente entende, mas a gente percebe o quanto eles vão para esse modelo. Eu vou montar a minha pessoa jurídica que vai negociar, que vai decidir, que vai buscar o melhor negócio, digamos assim,
o quanto ele sente falta da estrutura que uma cooperativa dá, né? De uma assessoria jurídica, contábil, né? De todo um compliance que você tem lá dentro para saber os limites do que você pode negociar ou não, né? Do que você muitas vezes não sabe nem o que o CAD vai interpretar e você já está lá fechando e pactuando as próprias tributações, né? O que hoje a gente está aí verificando quantas mudanças vão vir. Então, a cooperativa, ela já tem tudo pronto ali para o médico chegar, ser acolhido, né, e desenvolver o seu trabalho. Então, ela amplia as oportunidades, ela amplia a proteção que você pode ter, né, você pode... hoje a gente estava nessa reunião aí dos novos cooperados e devido à pandemia, eles começaram a trabalhar para depois a gente ter a reunião de admissão. E a gente percebeu várias situações muito interessantes. Cooperados que tinham pessoas jurídicas dentro de uma grande operadora daqui, que foram reprovados, digamos assim, entrando na cooperativa e dando seu depoimento, e a gente acolhendo, né, essa sensação do descartável, né, do médico que está ali executando um trabalho de tanta delicadeza, tanta importância, né, e de repente ele tem um ganho, no outro dia não tem mais, e aí aonde é que ele vai se amparar, né? Não tem, porque ele simplesmente ele foi reprovado e foi mandado embora. E uma outra colega colocando as dificuldades de estrutura em hospitais pequenos, e a gente ali dando apoio, né, direcionando para que setor da cooperativa ela vai ser ajudada, né? Fora isso, né, a gente sabe muito bem que a cooperativa é uma sociedade de pessoas, então o que é que tem mais valor? Não é o lucro, né? Lógico que a gente tem que enquanto cooperativa, a gente tem que buscar realmente resultados positivos, mas a gente visualiza muito mais o que cada cooperado está precisando do que pura e simplesmente a antecipação das produções cada vez maiores. Então, como eu coloquei aqui, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para a gente cuidar, né? E o cooperativismo, ele é fabuloso porque ele traz essa possibilidade da gente cada vez trabalhar menos o individualismo, né? Que é uma coisa tão presente hoje, né? As pessoas cada vez mais pensando no seu mundo, né? E ele desfaz isso, ele desfaz e mostra resultado, né? Você sabe aí muito bem o impacto que o cooperativismo hoje tem no Brasil e no mundo, né? 50% hoje da produção agropecuária que a gente tem vem de cooperativas, né? Hoje a gente tem aí o sistema Unimed, que é o maior sistema de saúde, né? Que a gente tem, que coisa boa, o próprio Sincred, né? Uma instituição financeira. Então, não tem como, baseado em evidências, a gente achar que uma coisa dessa não dá certo, né? Então, que as pessoas acreditem, que as pessoas, né? Hoje eu vim aqui com essa camisa, por coincidência, que foi a camisa que a gente distribuiu aí para os nossos novos cooperados, que tem a cooperação intitulada, né? Para que a gente vista de fato no sentido amplo, né? De vestir, de acreditar, de representar o cooperativismo nos contratos, né? De ajudar suas cooperativas, né, nas escalas, que muitas vezes o médico diz, hoje eu não vou, então vamos ajudar para as cooperativas crescerem, né, para que os gestores públicos nos vejam não como um peso, mas como uma solução, né, como uma solução imediata, né, a gente viu aí na pandemia que a gente ajudou, assim, de uma forma espetacular, né, todo o nosso estado, né, de uma forma, assim, vibrante. Eu quero aqui parabenizar todas aquelas pessoas que se envolveram aí na pandemia, os anestesiologistas, cirurgiões, que pegaram aí, se dedicaram num momento de tanta dificuldade e que foi uma solicitação assim que a gente não esperava e nós estávamos prontos. Então, eu parabenizo a todos que acreditam no cooperativismo. Eu vibro com ele, acredito, né? Então, assim, vamos nessa e vamos criar projetos juntos. Infelizmente o tempo vai acabando, né? A gente, como eu já falei, a gente poderia conversar aqui mais algum tempo. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença da doutora Vládia Freitas, diretora-presidente da Copanest, e passar a palavra agora para que a senhora possa fazer suas considerações finais do evento, enfim. Pronto, eu quero agradecer mais uma vez. Eu achei de extrema importância, né, vocês realizarem esse fórum de gestão cooperativista, de abrir esse espaço para que a gente possa conversar, né?
quero assim deixar aqui plantada essa semente para que a gente se una nesse projeto aí social. Não vamos esquecer, né? O Cadu aí que tem boa memória vai anotar aí nas ações aí da Cocirurge. E eu espero ter contribuído, gente, para que as pessoas realmente se sintam estimuladas e vibrantes cada vez mais com o cooperativismo. Muito obrigada pela oportunidade, foi uma honra estar Obrigado, aqui. doutora Vládia. Gostaria de agradecer a sua participação. Inscreva em nosso canal e acompanhe os outros vídeos do segundo Fórum de Gestão das Cooperativas Médicas, uma iniciativa da Cocirurge. Muito obrigado a todos.